As pessoas estão todas correndo hoje, correndo com sacolas na mão, as pessoas estão agitadas, fazendo contas se podem agradar a todos com um presente. As pessoas estão nas suas casas, até deixaram de cultuar a Deus, porque estão preparando guloseimas para celebrar o nascimento de Jesus. Mas é interessante que nenhum deles se satisfará nesse projeto. Alguns receberão os presentes e vão falar, não era bem isso que eu queria. Outros vão comer e amanhã vão falar, poxa, parece que o negócio não aconteceu, parece que eu estou meio mal. E o melhor ficou para trás, Cristo Jesus. Cristo Jesus é a esperança. Cristo Jesus é o Deus encarnado. É um presente dos céus para que eu e você possamos encontrar a salvação. Cristo Jesus é a única solução para a vida de pecadores como eu e você. Cristo Jesus deveria ser celebrado todos os dias, com muita ênfase, com muito amor, com muita adoração e com muito temor. Cristo Jesus deveria ser celebrado no leito conjugal. Cristo Jesus deveria ser celebrado dentro da família. Cristo Jesus deveria ser celebrado no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo. Cristo Jesus deveria ser celebrado no meu ambiente de lazer. Mas Cristo Jesus está esquecido. Normalmente ele não é sequer convidado para essa festa. Normalmente ela é substituída por símbolos pagãos, símbolos que o homem desenhou no seu coração para que o seu ego fosse saciado. E o melhor presente fica de fora. Meus irmãos, eu queria falar sobre perdão dos pecados, um presente do Pai. Meus irmãos, eu não sei se você conhece a situação de um homem e de uma mulher, mas todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, estão condenados a viver uma vida na eternidade afastadas de Deus Pai. Todos pecaram. A palavra do Senhor ainda afirma, não há um justo sequer que caminhou por essa terra. Se você dizer que vai ser salvo porque você é bom, você precisa, desde o dia do seu nascimento, até o dia da sua morte, jamais ter pecado. Nenhuma só vez. Se alguém se encontra aqui e fala, é comigo mesmo, já pecou porque é um mentiroso. A palavra do Senhor diz que se nós dissermos que não pecamos, somos mentirosos. Então eu e você temos uma situação, a condenação sobre as nossas vidas. Nós temos uma situação, a expulsão da presença do Senhor. E essa situação só pode ser resolvida na reconciliação que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, Simeão, quando ele foi impelido ao templo, e ele viu Jesus ali no 8º dia, Jesus foi apresentado ao templo. A vida de Simeão era uma vida de piedade. Piedade não é quem dá a cesta básica, piedade é quem ama a Cristo e vive para louvor da glória do Senhor. Ele era um homem piedoso, dirigido pelo Espírito Santo. Diz a palavra que quando ele pega aquela criança, ele diz, Senhor, pode me despedir em paz, porque eu já conheci a tua salvação. Ele reconheceu não com os olhos humanos, mas pela fé e pela revelação do Espírito Santo, ele pegou aquela criança e viu a salvação em Cristo Jesus. As pessoas estão celebrando uma criança num presépio, numa manjedoura, mas eu quero avisar essas pessoas que a manjedoura está vazia. Jesus não está lá, ele não permanece como um menino. E é interessante que muitos outros o têm em uma cruz de madeira, assim, o que seria a representação de a figura de um Cristo morto, derrotado, vencido. Mas eu quero avisar você que cultua o Senhor assim, você está equivocado. Jesus não está na cruz. Mas Jesus também não está no túmulo. O túmulo está vazio. Ele ressuscitou. E é interessante que muitas vezes eu fico correndo atrás das coisas que o mundo pode me proporcionar. E o que era para ser a celebração de Cristo Jesus, o Deus encarnado vindo ao mundo, é a situação, a minha carne prevalecendo, o meu ego, e a minha barriga se empanturrando de alimentos, de bebidas,
e as conversas totalmente sem nenhum nexo com a salvação e com o evangelho da graça. Eu quero dizer que a maioria das celebrações, elas deixam de fora Cristo Jesus. E muito pelo contrário, elas agridem a Cristo Jesus e transgridem a palavra de Deus por seus comportamentos. Eu queria aprender alguma coisa com este texto da palavra do Senhor. Primeiro, cuidado com o engano de homens. Homens carnais, facciosos, partidários, enganadores, têm tentado desviar a centralidade de Cristo Jesus na vida de um homem e de uma mulher dentro da igreja do Senhor. As pessoas têm sido enganadas por homens e mulheres que se julgam profetas do Senhor, pastores, mestres, que têm tirado a pessoa de Cristo Jesus do centro do culto. E tudo no culto converge para fora da palavra do Senhor. Tudo no culto converge então com falsos ensinos, heresias, adoração a objetos. É interessante que a idolatria dentro da igreja evangélica hoje se tornou muito grande. Eu não saberia mencionar se é maior aqui ou se é maior lá fora. Mas homens e mulheres que têm corrido atrás de homens que vão falar futuro, óleos ungidos, coisas que não são do Senhor, mas coisas que falsos profetas têm colocado. E é interessante que quando ele diz, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Nós temos que ter uma vida na palavra do Senhor para que nós possamos não cair nessa rede do inferno, para que nós possamos não entrar e não ser enganado. É interessante que um homem lhe diz uma vez, penso que minha filosofia é esta, tudo está errado até que Deus endireite as coisas. Quando Deus entra num lugar, quando Deus entra num coração, quando Deus habita uma vida com o seu Espírito Santo, tudo se torna direito. Mas até então estamos todos tortos e difíceis, perdidos, totalmente perdidos. A igreja do Senhor, ela não tem preservado a separação dos seus fiéis. E é interessante que santos sem santidades são a tragédia do cristianismo atual. Homens que se declaram tementes a Deus, que vivem para o Senhor, têm uma vida que não revela Cristo Jesus nela. E esses homens muitas vezes têm assumido posições de liderança na igreja evangélica. As pessoas têm sido levadas por estes homens a adorar a si mesma. As pessoas têm sido levadas. Meus irmãos, eu não sei se você gostou. Desculpa. Eu não sei se você gostou da canção que foi entoada aqui. Mas se você não gostou, o problema é seu, ela não foi para você, ela foi para o Senhor. A centralidade desse culto aqui é Deus, e não é você e nem eu. Eu não sei se você gostou do texto que foi escolhido aqui, mas isso não me abala nem um pouco. Tudo aqui deve convergir para a glória a esse Deus santo e poderoso. O que nós não podemos é deturpar a palavra do Senhor, ou tentar mudar a verdade do Senhor. Cuidado, não aceite tudo. Cuidado, observe, confira na palavra de Deus. Vá para a sua casa, traga a caneta no culto, anote as referências, anote as frases que são ditas e depois confira na palavra. E se estiver fora da palavra, vamos sentar e me conversar. Porque nós precisamos estar na palavra de Deus. Nós precisamos andar no caminho do Senhor. E não segundo esses homens que andam conforme os rudimentos do mundo, conforme os caminhos desse mundo. E não os caminhos de Cristo Jesus. Você veio aqui para quê essa noite? Para adorar esse Deus? Para se derramar perante esse Deus? Com os irmãos e declarar que Ele é digno de louvor? Você falou isso? Mas falou só com os lábios ou seu coração expressou essa adoração? De maneira profunda, de maneira em que você não está confuso de maneira alguma, que você tenha convicção
de que Ele é digno de honra, glória, louvor e adoração. Meus irmãos, a centralidade do culto é Cristo Jesus. Não o que eu penso, não o que o fulano pensa, mas o que a palavra diz. Cristo Jesus. Todas as coisas foram criadas por Ele, nele e para Ele. Nada foge do domínio de Cristo Jesus. Eu aprendo mais uma coisa aqui. Em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Essa é a razão para que a centralidade do culto seja Cristo Jesus. É interessante que hoje cedo eu falei uma frase aqui, do nosso irmão A.W. Tozer, falecido já, um crente no Senhor Jesus. E eu vou falar ela agora na íntegra. Olha aqui. É quase impossível, na maioria dos lugares, conseguir alguém para participar de uma reunião onde a única atração é Deus. Meus irmãos, onde estão os outros adoradores que adoram conosco aqui todo domingo? Eu não sei. Mas eu queria levar essa frase até eles. É quase impossível, na maioria dos lugares, conseguir alguém para participar de uma reunião onde a única atração é Deus. A atração não é meu parente que veio, a atração não é o Chester que eles vão comer, a atração não é a leitoa que vai... Cadê o Daniel? Não veio, né? Mas é interessante, a atração não pode ser nada além de Cristo Jesus. A atração não pode ser nenhuma, a não ser Cristo Jesus. E é interessante, está ficando cada vez mais difícil encontrar os companheiros para a adoração. Porque nós precisamos ter alguma coisa que alegra o nosso ego. Nós precisamos ter alguma coisa na programação do culto. Não basta só adoração e palavra. Você tem que incrementar o culto. Você tem que pôr alguma coisa para agradar os mais velhos, para agradar os casais novos, para agradar os jovens mais jovens e para agradar os jovens mais adolescentes, ou talvez para agradar as crianças. Por isso o culto é cheio de coisas para agradar a homens. E a palavra fica de lado. A palavra, quando lhe é dada a oportunidade, olha, faz rapidinho hoje a palavra, porque teve muita coisa no culto, então não vai dar para a palavra ser expressada. Meus irmãos, a única coisa que pode tirar um homem do caminho de trevas e colocar na luz é a palavra. Nada mais. Nada mais. Cristo habita toda a plenitude da divindade. Tudo está nele. Terceira coisa que eu aprendo aqui. Em Cristo, os salvos são aperfeiçoados. É interessante que nenhum homem pode encontrar a salvação por ele mesmo. Mas a justiça de Cristo satisfaz a Deus. Quando Cristo completou o seu ministério aqui, que ele foi à cruz e ele morreu, ele satisfez a Deus. E é interessante que aqueles que estão em Cristo herdam o benefício dessa justiça. Então ele se torna justificado, porque Cristo é a sua justiça. E é interessante que as pessoas às vezes não entendem isso. Em Cristo, os salvos são aperfeiçoados. Nós somos justificados pela fé em Cristo. Cristo nos justificou. Agora nós precisamos alcançar o quê? A maturidade espiritual. Para buscar a maturidade espiritual, nós temos que ter uma vida aos pés do Senhor. Nós temos que ter uma vida de negar os nossos sonhos e os nossos prazeres e nos dobrar diante de Cristo Jesus e perguntar a Ele: o que tu queres que eu faça? Como o Senhor quer a minha vida? E não eu vou fazer isso e pedir para que Ele me abençoe. É diferente. Nós somos aperfeiçoados nessa busca. É interessante, queria que você voltasse um pouquinho em Filipenses. Filipenses, deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, Filipenses 3, versículo 14. Vamos ler o 13 também.
Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado o quê? A maturidade, a perfeição. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos ou maduros, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já temos alcançado. Meus irmãos, a sua vida é dessa maneira? Você está com os olhos fixos em Cristo Jesus? Você está com os olhos em Cristo Jesus? A sua vida, ela é tão focada em Cristo Jesus, que você não se distrai por nenhum segundo? É assim a sua vida? Um atirador de elite, o chamado de sniper, ele fica até 48 horas com os olhos no alvo. Ele não pode perder um segundo daquele alvo. Nós, que dizemos que somos cristãos, lavados no sangue do Cordeiro, remidos no sangue de Jesus, nós temos nos distraído com tantas coisas, nós temos deixado que as coisas escapem. Maturidade espiritual nada mais é que buscar a semelhança de Cristo Jesus, através de uma vida totalmente voltada para a palavra. Meus irmãos, não seja um santo sem santidade, que isso é a tragédia da igreja evangélica. O testemunho evangélico hoje é uma vergonha. É uma vergonha. Homens casando 4 ou 5 vezes, homens fazendo aliança, mulheres fumando maconha para compor músicas que dizem que só assim conseguem inspiração. Homens são pegos bebendo, homens são pegos em adultério, homens são pegos totalmente fora da palavra de Deus. Esse é o testemunho da igreja evangélica de hoje. Nós precisamos voltar à palavra, nós precisamos ser coerentes com a palavra do Senhor. Em Cristo nós seremos aperfeiçoados, mas para isso nós temos que manter o foco em Cristo Jesus. Nós temos que manter o foco somente em Cristo Jesus. A quarta coisa que eu aprendo aqui, versículo 11, diz assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão em Cristo Jesus. Fomos unidos a Cristo. A única necessidade do homem é salvação. O homem está perdido, o homem está condenado. Diz a palavra do Senhor, em Salmo 51, se não me engano, versículo 5, eu nasci na iniquidade e a minha mãe me concedeu em pecado. Eu fui gerado em pecado. Todos os habitantes dessa terra herdaram o pecado em Adão. Então nós precisamos ter uma situação para resolver isso em Cristo. Só a salvação pode mudar a situação. A circuncisão era um símbolo externo de estar pertencendo ao Senhor. Mas aqui ele fala uma outra circuncisão, a circuncisão do coração. E o que é isso? A circuncisão de Cristo, o novo nascimento. Quantos aqui nasceram de novo? Não levante as mãos, por favor. Quantos aqui, se o Senhor voltar essa noite, vão ser convidados a estar à direita de Deus Pai? Quantos aqui, se Jesus voltar essa noite, vão receber a mensagem: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade? Quantos de nós que dizemos, somos nascidos de novo? O novo nascimento, somos libertos do poder da natureza pecaminosa. Hoje nós falamos cedo, até foi levantada uma questão aqui. O crente peca, mas o crente verdadeiro, ele peca e se arrepende. Ele não vive em estado de pecado deliberado. Ele não vive no vício, ele não vive de maneira assim. Ele peca, mas ele se arrepende. Há algo que toca no seu coração, é logo que ele erra, o Espírito Santo ministra no coração dele, ele se arrepende. Ele se arrepende, pede perdão, repara aquele erro no que pode ser reparado e caminha adiante, com um outro pensamento agora a respeito daquilo. Mas não vive nessa condição de pecado deliberado. Por quê? Porque o seu coração foi transformado. Meus irmãos, um coração transformado, ele não se parece em nada com o que era antes. Aquele ditado, eu nasci assim, eu vou morrer assim, isso é do inferno. Ele não pode continuar da mesma maneira. Ele foi transformado pelo poder da palavra de Deus. Agora ele tem um resultado, é o novo homem que vive para Cristo e por Cristo. E é interessante que se nós dermos uma chegadinha aqui, em Atos, olha o que diz a palavra, Atos 20.
você quiser abrir, abre. Se não quiser, eu leio para você. Certo? Atos capítulo 20, versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Sabe o que ele está falando aqui? A minha vida, ela não é mais importante do que a minha carreira, que é ministrar o evangelho da graça de Deus. Sabe o que ele pôs aqui? Ele pôs tudo em segundo plano por amor a Cristo Jesus. Ele considerou tudo como esterco. Ele considerou tudo como perda por Cristo Jesus. Ele olhou para as coisas que ele tinha, ele falou, isso tudo não vale nada. O que vale é anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Você é empolgado com o evangelho da graça? Como você tem anunciado o evangelho para outras pessoas? Você tem orado para que outras pessoas recebam o evangelho da graça? Você tem estudado e meditado na palavra de Deus? Para que você não fale besteiras? Você tem amado a palavra de Deus para que você tenha uma só função na sua vida, que é levar o evangelho da graça adiante. As outras coisas o Senhor acrescenta. As outras coisas, elas não são mais prioridade na vida de um salvo em Cristo Jesus. É interessante que as pessoas têm invertido isso. Para o Senhor, nós damos o resto. Para o Senhor, nós damos o que sobra. Se der, eu vou ao culto. Se der, eu vou à célula. Se der, eu vou à escola bíblica. Se der, eu dou uma lida na palavra. Se der, eu dou uma oradinha. Se der, eu falo para alguém de Jesus. Se der, você vai para o céu, mas eu creio que você não vai. Porque as suas prioridades são todas, menos o evangelho da graça. Todas, menos o evangelho da graça. Agora, você está unido a Cristo? Você nasceu de novo? Aquela natureza, aquele gosto, aquele zelo pelo pecado, aquele amor pelo pecado foi arrancado da sua vida quando você nasceu de novo? Você foi liberto disso? E agora? Essa é a circuncisão de coração que Cristo promove na vida do salvo. Não a circuncisão que era o símbolo de aliança com Deus. Nada. É a circuncisão do coração. Tem mais uma coisa que eu aprendo aqui, versículo 12. Diz a palavra do Senhor: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Interessante que o batismo, ele anuncia morte, sepultamento e ressurreição. De quem? Do homem? Não, de Cristo. Olha que maravilha. O batismo anuncia morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Quanto a nós, quando o reconhecemos como Senhor e suficiente Salvador, e nós então recebemos ali a inundação do Espírito Santo no nosso coração e realmente nascemos de novo, nós nos identificamos com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Olha que coisa mais linda. O cuidado, o carinho de Deus. Como Deus pode ser deixado para trás na minha vida. Como eu não tenho fome de Deus, como eu tenho das coisas desse mundo. Como eu não tenho desejo de adorar a Deus, como eu tenho desejo das coisas desse mundo. Como a vida foi invertida, como os valores estão invertidos. As pessoas estão sendo tragadas pelo mundo, pelo consumismo do mundo, pela transitoriedade desse mundo e deixando o que é melhor. E eu me identifico com Cristo Jesus, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Quando? Quando pela fé eu sou justificado por Cristo Jesus. Quando pela fé o velho homem morre e nasce o novo homem em Cristo Jesus. Meus irmãos, a maior carência da igreja de hoje não é de gente nos bancos. A maior carência da igreja de hoje é de homens nascidos de novo. A igreja está cheia de homens e mulheres que não tiveram uma experiência genuína com Cristo Jesus.
Eu não estou falando de uma denominação em particular, eu estou falando de modo geral das denominações. Então nós temos que olhar para Cristo Jesus e colocar a nossa fé em Cristo Jesus, que Deus o ressuscitou dos mortos e nós seremos ressuscitados com Ele. Meus irmãos, colocar a fé na obra eficaz de Cristo Jesus. Eu e você não podemos melhorar essa obra, nós não podemos completar a obra de Jesus, ela foi perfeita. O que eu preciso é crer. Pela fé eu vou a Cristo Jesus e sou salvo. Porque a obra é toda dele, ela foi eficiente. O sangue vertido na cruz do Calvário tem poder para salvar toda a humanidade. Mas a palavra do Senhor diz que poucos se acertarão com a porta, porque é uma porta difícil de entrar, é uma porta estreita, e é preciso que vocês que não conhecem Jesus ainda, implore para que o Espírito Santo revele a vocês quem é Cristo Jesus. É preciso que vocês comecem a buscar a Cristo Jesus, a amar a Escritura, a amar a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Busque no nome de Jesus. Agora, a palavra continua no versículo 13, falando de uma situação que nós tínhamos outrora. E vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Olha que maravilha. Qual que era a nossa situação? Hein? Para um homem ser considerado justo, ele precisa não ter pecado nenhuma vez na vida. Todos pecaram, então não tem jeito. Então eu preciso de Cristo Jesus, porque eu estava morto, eu não tinha, o meu comportamento foi terrível, eu pequei, então eu não posso ir a Deus sem Cristo Jesus. E a palavra do Senhor diz que nós estávamos atrelados ao pecado, a incircuncisão da nossa carne. Meu irmão, para você entender isso, você nota no seu coração, o que mais você gosta de fazer? Tenho certeza que você não respondeu. Ler a palavra de Deus. Ou talvez a maioria não tenha respondido assim. O que mais que você gosta de fazer? Dá uma segunda chance para você. Pensou? Eu tenho certeza que não foi cultuar a esse Deus, expressando adoração em todo o meu viver. Vou dar uma terceira chance. O que mais você gosta de fazer? Talvez não tenha sido levar o evangelho da graça a todo esse mundo. Agora você vê como é que nós estamos. Muitos aqui ainda nem tiveram um encontro com Jesus. E a palavra do Senhor vem dizer, olha, você está morto nos vossos delitos e nas vossas transgressões. A sua carne é incircuncisa. Mas você pode ter vida juntamente com Cristo. E você pode ir a Deus mediante Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então há uma oportunidade hoje. Ele não vem aqui trazer uma palavra para te dar esperança, mas não ter como resolver. Se Jesus Cristo veio, te deu uma palavra hoje, é porque é uma esperança, a esperança está nele. E para isso eu preciso me render a ele. Eu preciso me dobrar diante dele. Eu preciso reconhecer quem eu sou. Ó Senhor, eu sou um miserável pecador, eu sou estranho. Porque eu amo as coisas desse mundo. Eu não amo as coisas dos céus. Eu tenho me divertido com as coisas desse mundo. Eu tenho aproveitado das coisas desse mundo. É a hora de você ir a Cristo e falar com sinceridade quem é você. Não adianta você ficar falando, não, eu sou bom, eu sou bom. Não é bom. Bom é Deus. Nós somos miseráveis e carentes desse Deus. Meus irmãos, não podemos nos tornar justos por nós mesmos. Vá a Cristo Jesus. Ame a Cristo Jesus. Olha, há uma oferta de salvação. Para quem? Para todo aquele que crê. Para todo aquele que crê. O que você precisa? Crer. Você precisa crer, você não precisa ir à cruz, mandar te pregar lá, você não precisa bater no seu corpo, você não precisa nada disso, você precisa crer. Crer é pertencer, é viver para o Senhor, é confiar somente nele. Não confie nas pessoas que têm, talvez, falado coisas bonitas para você, essa pessoa vai te trair algum momento. Jovenzinha, as jovenzinhas mocinhas aí, cuidado. O galante vem e fala umas palavras bonitas, né? E as meninas ficam todas aprumadas, assim, ó. Fica igual pavãozinho, né? Cuidado, não é o momento. Converse com seus pais,
Ontem eu falei aqui para as meninas, olha, nós vamos começar a namorar no último ano da faculdade, porque o resto vira test drive. No último ano da faculdade, porque vai virar test drive. As mães ficam bravas com a gente. Não, eu acho que é uma palavra de Deus para a vida das jovenzinhas. E os galantezinhos também. Vocês estão achando que vocês estão arrasando? Espere o tempo de Deus. Vá se preparar para competir no mercado. Vá se preparar para ter uma posição no mercado. Mas principalmente, se prepare para ser um homem de Deus. Meninas, se o cara não amar a Deus, ele não vai te amar. Bobagem. Julgo com ímpio. Você está pedindo o quê? Está pedindo para ser infeliz. Julgo desigual não é de Deus. Que sociedade pode ter a luz com as trevas? Que sociedade pode ter? Ah, mas eu não estou prestando atenção na palavra, não estou nem aí com a palavra. Tudo bem. Toda semeadura tem colheita. Não se apressa não. Deus tem um tempo. Deus tem o tempo, Deus tem a pessoa, Deus tem tudo. Deus tem tudo. Mas as pessoas às vezes não querem Deus, eu não posso fazer nada. Sétima coisa que eu aprendi aqui. Versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Aqui está o grande detalhe da nossa vida. Nós estávamos condenados até que o Senhor cancelou o nosso escrito de dívida. Até que o Senhor apagou e pagou a nossa dívida. Cristo Jesus, quando ele foi à cruz, no momento ali onde ele pede água, eles lhe dão vinagre. Ele diz, tetelestai, que quer dizer? Está consumado, totalmente pago. De todo mundo? Não, dos que creram em Cristo Jesus. Interessante, quando ele diz está consumado, não é quer dizer que ele está morrendo, é que está pago. A minha dívida é a sua. O teu escrito de dívida, meu irmão, é impagável. O meu também. Mas Cristo Jesus foi e pagou. Dívida cancelada. Estamos livres. Aí eu vou a Romanos 8:1. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não fica achando que você é bom, que você vai para o céu, porque você largou de beber, porque você largou de pitar, porque você largou de adulterar. Isso é muito bom que você largue mesmo. Mas você não conquista os céus porque largou dessas coisas. Você conquista o céu através de Cristo Jesus, através do mérito, através da pessoa de Cristo Jesus. E o fruto da sua conversão é abandonar todas essas coisas que são contrárias à palavra de Deus. Ele pegou aquele escrito de dívidas. Primeiro tinha um pergaminho que estava na porta da cela e falava o que o cara fez. Ele estava lá. Quando ele foi à cruz, ele pegou aquele escrito de dívida e cravou na cruz e falou, está pago. Eu paguei. Agora Deus, quando olha para você, Ele não vê mais aquele escrito de dívida. Aquilo foi apagado pelo sangue carmesim de um Deus vivo, santo e poderoso. E nós estamos livres da condenação que havia para nós. Nós estamos livres em Cristo Jesus. Não há mais condenação para nós. Você queria presente melhor que esse essa noite? Esquece o Papai Noel, olha para o Papai do céu. Ele perdoa pecados. Ele perdoa pecados. Aquele velho nojento que só leva presente para quem tem dinheiro. Que tem rena voadora, isso tudo é uma mentira. Isso é um engodo. Isso é lama. Isso é lama. Isso é semente de Satanás nas casas. Não há esse bom velhinho. Há um Cristo ressurreto, vivo e santo, que pode salvar homens e mulheres pecadores como eu e você. E pode nos transportar para a luz. E pode nos colocar sobre uma rocha em segurança. Essa é a mensagem. Jesus perdoa pecados ainda hoje. Ele volta na segunda vez. Na sua segunda vinda, ele voltará como justo e reto juiz. A porta da graça será fechada, como a porta da arca foi fechada. Mas por enquanto, arrependa-se. Arrependa-se e creia no Senhor Jesus. Cristo triunfou na cruz. A maior expectativa do inferno era que Jesus ficasse pregado naquela cruz, ou então que ele não subisse a cruz e desistisse. Mas ele não desistiu. Eu creio que o inferno torceu para que Jesus desistisse dessa obra,
mas ele não desistiu, ele foi à cruz. E quando ele morre ali, quando ele diz, está consumado e morre, talvez o inferno tenha aplaudido, agora ele morreu, de nada adiantou, mas ele ressuscitou. E vivo está, e a obra da redenção foi concluída na ressurreição de Cristo Jesus. Meus irmãos, eu não pensei que você queria presente melhor do que esse. Deixa esses badulaques aí. Deixa essas coisas, essas tralhas. Deixa essas tralhas e vá à palavra de Deus. E é interessante que o inimigo e as potestades foram envergonhados e despojados por Cristo Jesus. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Triunfando deles na cruz. Triunfar é quando um general de guerra, ele entrava carregando ali o inimigo preso, ali talvez em troncos e algemas, ele entrava e havia uma grande festa, o triunfo do general. E Cristo triunfou na cruz do Calvário. Quando ele pagou o meu pecado e o seu pecado. E nós estamos livres, porque Jesus foi à cruz. Porque Jesus completou a obra de redenção. Porque Jesus completou a obra perfeita na cruz do Calvário. Meus irmãos, é a maior notícia que eu poderia te dar essa noite. É o maior presente que você poderia receber essa noite. Cristo Jesus, morto e ressurreto ao terceiro dia, cancelando todos os nossos pecados. Talvez você tenha entrado aqui essa noite e falado assim, olha, eu estou me sentindo indigno. Não se sinta assim não, Jesus te torna digno. Talvez você tenha falado, essa semana eu pequei demais, eu pequei deliberadamente. Eu quero falar para você, arrependa-se, vá a Cristo Jesus, Ele te salva. Se Ele me salvou, eu sempre falo que Ele salva qualquer um. Talvez você está falando assim, não, mas o meu pecado é muito bravo. Não há pecado que Cristo não possa perdoar. Não há, o sangue dele é poderoso. Mas é preciso você assumir uma posição agora. Uma posição com Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.